Mais um episódio de Pessoas que Inspiram e Se Inspiram. Que prazer ter você aqui comigo, aqui conosco. Hoje eu tenho uma convidada fantástica, uma pessoa que eu conheço já de alguns anos, Thaís Fagundes. Nos conhecemos pelo meio empresarial, através de alguns eventos, e que tivemos a honra de trabalhar juntas, conduzir juntas. E dentro desse processo, nossas histórias foram sendo entrelaçadas através de acompanhamento, admiração uma pela outra, trabalhos que foram sendo realizados, movimentos que aconteceram para nós gaúchos, como as enchentes, que foram traumáticas e fizeram a gente ter que se reinventar, cada um dentro da sua história. Essa pessoa maravilhosa que está aqui junto conosco, ela transformou essa coragem que precisou buscar lá dentro, por ter sido também atingida pelas enchentes na época, e transformou esses desafios em um propósito, em um grande movimento. Um movimento que hoje impacta vidas, e eu acredito que vai impactar a sua vida, que é o movimento do papel amassado. Nessa sua história, marcada por essa reconstrução, ela traz, através desses desafios pessoais, muitas reflexões, e uma questão que me marcou muito, Thaís, quando eu li nas redes sociais, que é a aceitação das dobras da vida. E a gente não ir contra elas, mas entendê-las e transformar isto em uma jornada. E de alguma forma que impacte nas nossas vidas e não é só sobre nós. Thaís Fagundes, seja muito bem-vinda ao podcast Pessoas que Inspiram. Vamos inspirar muitas pessoas. Me fala um pouco mais sobre a Thaís, sobre essa coragem que começou lá atrás. Me conta, quem é a Thaís que está aí conosco? Oh, que boniteza de introdução e o poder das palavras que nos aproximam. Obrigada, Karina, pelo convite, por esse momento de presença, porque hoje na vida da gente, com tudo que acontece ao mesmo tempo, estar em presença, poder falar, poder escutar, poder aprender com o outro, isso é um presente, e eu recebi esse presente vindo de ti com esse teu convite para estar aqui nesse podcast que conecta corações, que junto faz com que estejamos em contato com aquilo que dentro da gente vibra, que eu chamo de buena vibra, né? O estar aqui no agora. Eu sou um papel amassado e eu descobri isso de uma forma muito intuitiva, com justamente o reconhecimento dessas dobras, dessas linhas, dessas tramas que eu trago junto da história dos que vieram antes de mim, junto da história que eu estou escrevendo. E a partir das vivências, das experiências, a vida vai muitas vezes amassando a gente, né? E esse reinventar, esse desamassar, não é negar, mas sim reconhecer, aceitar, protagonizar a mudança. Porque se tem uma coisa que eu entendi, é que se a gente não protagoniza aquilo que a gente quer, se não decide, algo, alguém, terceiros, universos e muitas coisas vão acontecendo dentro da complexidade que é o nosso viver, né? Então a gente vai entendendo, vai cada vez mais se vestindo da gente mesma, né? Usando essa roupagem que eu uso e coloco bastante a palavra autoralidade aqui. É justamente ser quem a gente é, entender o que a gente faz nesse mundo. E são perguntas complexas, profundas e fortes, mas quando a gente para e escuta o coração, ele começa, às vezes, a nos dizer os nãos, né? Aquilo que eu não quero, e o que eu quero vai ficando mais claro no momento que eu olho para tudo isso. Então, esse papel, ele é assim amassado, e eu honro muito esses amassados, porque faz parte da minha história, faz parte de quem eu sou. E eu desenvolvo como um ser multipotencial, que isso foi um dos pontos que eu também me assumi, pois eu iniciei a minha formação como professora, entrei lá no ensino de idiomas, trabalhei 7 anos, depois a estrada foi me levando para outro rumo, honrando todo esse
caminho com cultura, com o idioma que eu tenho, e eu encontrei no secretariado executivo trilingue, dentro do mundo corporativo, essa presença, essa rotina consciente, o protagonizar uma produtividade que nos traga feliz, porque a gente quer trabalhar como senso de propósito e não como sobrevivência, né? Olhar justamente o trabalho como algo que nos preenche e que nos traz um senso de estar aqui, facilitando, apoiando a vida dos outros, porque no final do dia é sobre pessoas, né? Para a gente se desenvolver e também ter a troca e a colaboração junto do outro. E junto disso, fui na minha estrada, já são mais de 15 anos no mundo corporativo, e eu voltei o quê? Para as palavras nos últimos 4 anos. Eu tenho um gurizinho de 4 anos, o Augusto, e quando ele nasceu, eu brinco que ele trouxe um espelho para mim também, para que eu me olhasse nesse espelho em luz e sombra. E a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, fazer esse movimento também de certa maneira demorado, né, de um encontro com a nova identidade, agora a Thaís mãe, eu fui olhando para onde? Olhando para a minha cultura, para os meus amassados, para a Thaís, criança, que ficava na biblioteca da escola, minha mãe é secretária escolar aposentada, e quando eu terminava, ficava esperando ela terminar o turno de trabalho, eu ficava na biblioteca e eu tinha muito contato com livros, com ilustrações, e esse mundo conversou muito comigo. Eu tive esse movimento até intuitivo de retorno, né, de conectar os pontos lá atrás, porque escrever eu escrevia, porém esse título, colocando como autora, como escritora, se posicionando como tal, eu fui assumir depois que o Augusto nasceu. E hoje já são 2 livros publicados, o livro Papel Amassado, mesmo nome do meu movimento, da minha empresa, mas ele traz justamente de forma lúdica e de comunicação universal, honrando esses amassados, entendendo a nossa cultura. E um dos pontos também que eu penso que a vida da gente às vezes parece uma colcha de retalhos, né? Todas essas tramas, esses miúdos, e a gente vai se encontrando nos entremeios daquilo, porque a vida, ela acontece ali no meio daquele processo. É maravilhoso alcançar os objetivos, e que bom que a gente tem os objetivos, mas a vida, ela tá nesse movimento, é no meio das coisas, é entre a decisão e o acontecimento, e a colcha de retalho, ela traz isso, né, muito forte. E a gente percebe, né, Thaís, o quanto a gente não tem controle sobre tudo. Sim. E aquele momento, eu acredito, das enchentes, e depois muitos outros, que vão à nossa vida, vai nos trazendo essa clareza, que a gente não tem controle sobre tudo, nem o que pode vir a acontecer, mas o que a gente já traz na bagagem até esse momento e como eu vou conduzir a minha jornada a partir daqui. Qual foi a tua maior virada de chave? Aonde foi que tu teve que reavaliar, rever as tuas crenças? Quais foram aqueles momentos de maior impacto, que sabe aquela chacoalhada que dá no ser humano e diz assim, é agora que é o momento de começar a abrir isto, tu tá lutando contra o quê? Qual foi esse teu momento ou esses momentos que tu parou e disse, espera, volta, será que é só sobre isto? O que eu preciso aprender, ouvir, enxergar? Sim, com certeza a enchente foi algo de atravessar tudo. Eu gosto bastante dessa palavra travessia, atravessar, né? Eu me sinto atravessada da cabeça aos pés. Quando tudo isso aconteceu, que foi de grande impacto, sem total imaginação do que poderia vir, né? Algo que de um dia para o outro eu não tinha mais chinelo, não tinha mais desodorante, não tinha mais nada. Um construto de uma vida de 35 anos. Não existia mais nada. Porque quando houve o anúncio do saiam de casa, deu para pegar o que estava mais próximo. E eu foquei, vou pegar para o meu filho a ração dos meus cachorros, né? A gente vai nessa linha do que eu preciso para sobreviver.
a roupa dele, enfim, todos esses aspectos. E nós fomos expulsos, né? Não existe convite, é sai de casa, leva o que dá ali naqueles minutos, com pânico, com muita apreensão, mas ao mesmo tempo o meu cérebro, ele se manteve resolutivo. Vou sair e também tirando os meus pais de casa, né? No caso, a minha mãe saiu de casa junto comigo, o meu pai ficou, ele tomou essa decisão, porque junto disso estavam entrando nas casas para roubar. Então, sabe aquelas coisas que você não imagina que vai acontecer, porque é algo sem precedência, né? Uma água que chega ao teto, tapa tudo que existe. E aí eu tive uma situação com ele de resgate, que foram as 17 horas mais tensas da minha vida. Meu pai ficou no telhado de casa, aguardando o resgate, até que um bom coração, e isso é um dos pontos, né? A vida, ela traz pra gente, porque o meu pai, ele não foi salvo por, digamos, vias públicas. As vias públicas, os telefones que nos davam, eles estavam congestionados. Passavam helicópteros, ou então as canoas, enfim, né, os barcos ali, mas sempre lotado de gente. E não foi, ele foi salvo por pessoas de bom coração, por uma colega minha que tinha, no caso, o esposo, que o amigo tinha um jet ski e eles saíram de Gravataí para salvar o meu pai, pessoas que eu não conheço, por meio de intermédio de uma pessoa que eu fiz bem, no caso, fui eu, né? Fui eu, e essa pessoa criou um vínculo comigo e acreditou e se sensibilizou. Ô, Thaís, e aí a gente começa a ver quantos anjos existem ao nosso entorno, ao nosso redor. A gente se conecta e não sabe lá na frente quando que isso em algum momento vai se reencontrar, né? Exato. Por isso que para mim é a coxa da existência, né? Vão aí os entremeios, as costuras, elas vão acontecendo. Então, eu tive essa situação de impacto, porque além, no caso, de sair de casa, nós ficamos 2 meses e meio fora de casa. Tive essa situação de quase morte do meu pai, que foi algo que realmente te marca por inteiro, sabe? A vida, ela se transforma como uma divisória, né? O antes e o depois de todo esse acontecido. E nós tivemos a perda de uma das cachorrinhas, porque o que aconteceu? Ele foi salvo, isso no outro dia, né, que era o 4 de maio, foi de jet ski, só que o jet ski só cabe uma pessoa, e ele tinha 2 cachorrinhas, e deixou no forro as cachorrinhas. Aí ficamos com aquela esperança de, quem sabe, elas saíram, né? Ficaram no telhado, porque teve um movimento muito forte de resgate de animais dias depois, né? E ficou aquela conviver com o que a gente não sabe, não está no meu controle. Então eu tive mais de 2 semanas com esse sentimento, até que, ok, a água está pela cintura, agora vamos voltar e ver o que aconteceu. Coloquei um saco de lixo nas pernas, aquelas botinas, frio, muito, muito frio. Era muito Porém, frio. nesses momentos, você simplesmente atravessa e ignora o que tem que acontecer. Também se coloca em risco, porque imagina, era uma água que, como eu falo no meu segundo livro, no Bergamota, é uma água que não é da cor do céu, que traz aí tudo que a gente nem... que os olhos não enxergam, né? Mas eu simplesmente fiz aquilo que eu tinha que fazer. Fomos até a residência dele, porque eu precisava saber o que tinha acontecido com as cachorrinhas. Uma delas estava morta no chão da sala, que era a que tinha o comportamento assim mais assustado. Quando chovia, ela se assustava muito. E a outra cachorrinha, ela ficou no forro de casa, com medo, e ela sobreviveu. Ela está até hoje conosco para contar essa história, correndo, brincando, né? Já está com quase 10 anos, para contar essa história. Então, tivemos a perda, mas ao mesmo tempo também ela me mostrou que ter medo, ficar encolhido, pode também ser
uma sobrevivência do momento. Dá para a gente olhar com muitas Sim. óticas as situações que nos acontecem, sabe? E ela foi justamente mostrando que esse medo, o ficar encolhida ali durante 2 semanas e pouco, fez com que ela sobrevivesse e passasse por aquilo, sabe? Isso é algo que toca muito quando se usa os olhos de perceber, porque dentro da minha poética eu coloco que a gente tem os olhos de ver, né? Os olhos que eu vejo a mesa, a luz, o poste, o ar-condicionado, mas os olhos de perceber é quando a gente percebe, sim, o passarinho cantando lá sentado no fio que fica no poste da luz, é quando você escuta o silêncio. E é bom, sim, poder escutar o silêncio, porque a gente olha para dentro e começa a ter uma conversa interna, ou seja, aquilo que a gente fala com a gente mesmo, né? Com qualidade, com amor, com pergunta também, porque como é que é a nossa conversa interna, como é que nós nos relacionamos conosco mesmo. E esses olhos de perceber, eles mostram isso, né? Eles mostram a partilha, porque se tem uma coisa que eu também entendi, a vida é caos, mas ela também é cosmos. É toda essa questão Sim. da lua, do sol, da natureza que nos cerca. E eu quero viver com poesia, viu? Isso é uma decisão. A gente decide como é que a gente quer viver essa vida. E é muito melhor com poesia. Ai, concordo plenamente. Thaís, a gente define como queremos fazer isto, como queremos levar. É com leveza ou com um peso? Quem decide como quer fazer a jornada, o que quer colocar nessa bagagem, o que precisa tirar. Tem coisas que serviram por um tempo, tem outras que já não servem mais, e tá tudo bem. É falar sobre movimento, é falar sobre aceitação. Ah, mas até então, larga o chicote. Aconteceu, o que tu aprende com isso para evoluir? E eu vou trazer um pensamento que me veio, é uma percepção a partir da história dessa sua cachorrinha. Como é que é o nome dela? Baixinha. Oi? Baixinha. A baixinha. É. Aprendi aí com a baixinha. E é algo que às vezes eu trago essa reflexão e que com ela ficou mais claro. O medo, ele é um sentimento que todos nós temos, é uma emoção que todos nós temos. Se temos, tem algum motivo. E o motivo é da sobrevivência. Não só fazer a conotação que é ruim, que congela. Às vezes, congelar também pode ser uma estratégia para sobreviver. E ela mostrou isso, que ali aquela estratégia foi a estratégia que ela adotou. Muitas vezes na vida, não é no desespero, no grito, no pavor que a gente vai construir. Aprender a respirar, aprender a enxergar esses detalhes que tu trouxe, isso tanto no meio corporativo, na vida pessoal, na vida em sociedade, nos papéis diversos que nós assumimos, é poder muitas vezes parar e olhar para analisar qual é o próximo passo que eu preciso dar e será que eu preciso dar neste momento? Exato, exatamente. E essas sutilezas, quem vive no agora percebe. Isso é um dos grandes desafios que vivemos enquanto humanidade. Não viver de passado, porém honrar o passado. Não viver de futuro, porém olhar para o futuro. E aí mostra a dualidade da vida. Por isso que eu coloco esses pontos como cosmos e caos, poesia junto disso, porque eu já entendi que eu posso ter dor, ficar triste, mas não significa que eu vou deixar de ser feliz nisso tudo. E depois de viver a enchente, isso foi em maio de 24, em dezembro de 24, a minha mãe foi diagnosticada com uma doença degenerativa. E foi outro ponto que eu desenvolvo até agora, até o presente momento aqui, que me faz olhar para a travessia da existência de outra forma. Porque se você pensa, eu estou triste, me dilacera por inteira essa situação da minha mãe, porque eu a vejo morrer de forma muito visível, no caso, muito perceptível aos meus olhos.
eu a vejo perder todas as suas capacidades, liberdade, uma mulher que sempre foi para a vida, né, de fazer as suas coisas, de ir atrás, e hoje ela já está com 40 quilos, ela já não fala, no caso, nós nos comunicamos hoje muito por escrito, claro, linguagem corporal, mas escrito, porém são frases bem literais. Ela tem uma doença rara, que é a esclerose, que é algo que eu estou convivendo, nós todos, enquanto família, amigos, convivemos. Não tenho fórmulas para lidar com tudo isso, não há manual. Há o quê? Experiência de outras pessoas que passaram por isso, ou pessoas que estão passando e que colocam para os outros. E por isso que essas portas, como o teu podcast, elas são tão importantes. Porque elas abrem os olhos, as percepções, e também elas conectam as pessoas, sejam no amor, seja no incômodo, seja na dor. E aí você imagina, de um lado eu tenho os meus pais com 70 anos, a minha mãe com uma doença degenerativa, e eu tenho o meu filho lindo, maravilhoso, de 4 anos, que está aprendendo aí o que é a vida e me ensinando tanto. Muitos dias, eu me vejo nisso. Eu sou triste, estou triste com isso que está acontecendo, mas não significa que eu não esteja feliz, porque eu vejo esse dual diante dos meus olhos. Então, a vida, ela me manda esses bilhetinhos do tipo, acorda, mocinha, acorda. A O que vida é tu quer movimento. escolher? Exatamente. Por onde que tu vai escolher ver tudo isso, agir? E eu, enquanto artista, eu me permito sentir, eu levanto muito essa bandeira do sentimento, do protagonizar as emoções. Eu tô aqui atravessando esse lamaçal, e eu atravessei de forma literal, mas no momento atravesso com essa situação também é um lamaçal. Uhum. E a vida, ela vai trazer isso pra gente, vai trazer esse lamaçal. E eu olho para ele, o meu pé tá descalço desse lamaçal, mas eu tô aqui presente, ancorada nesse hoje, seguindo. Porque aí outra frase muito papel amassado, a vida ela é sobre ir, ela é sobre ir adiante. É esse movimento, honrando a presença, honrando a minha ancestralidade, porque eu convivo com a minha mãe e eu consigo olhar para ela, olhar para mim e olhar para as mulheres que vieram antes de mim. E hoje eu identifico que eu sou a primeira mulher que tem muitas opções que as outras não tiveram. A opção da escolha, a liberdade, essa consciência de lidar com a minha sombra. Não é simples, não distante, não é simples, é algo que vai te colocar de joelho contigo mesma. Porque a competição da vida, se eu puder usar essa palavra, esse recurso, é no sentido de ser melhor do que eu já fui. Eu quero ser melhor, a minha melhor versão. A Thaís do meu agora, ela aprendeu tanto com tudo isso e ela segue aprendendo e olhando e escolhendo como ela vai ditar a própria vida. Porque se eu não escolho, não escolher também é uma escolha. E vão escolher por você. Exato. E você, nessa trajetória, pode estar mudando toda esta ancestralidade que talvez vem reimprimindo situações por falta da própria escolha, por só seguir, fazendo essa releitura, trazendo isso com essa imersão, essa percepção no eu, no aqui e agora, porque é aqui que está acontecendo tudo. É aqui que está toda essa junção do passado, trazendo uma formulação que gera reação. Aceitar essas emoções, compreendê-las e aí fazer a próxima jornada, a próxima caminhada do acordar, literalmente dizer como vai ser o meu primeiro passo possível positivo hoje para ser uma versão um pouco melhor que ontem. E eu achei tão lindo quando tu traz, assim, eu acho que faz a gente pensar. E nesse momento, vou dizer que está reverberando com a minha vida também, por N momentos, N situações familiares,
no sentido de dizer, hoje é o que eu posso dar, hoje é o que eu posso também receber, hoje é o que eu posso talvez me posicionar diferente e tá tudo bem, entendendo o que nesse momento vai gerar o melhor impacto, ou minimizar esta dor, ou simplesmente acolher. Sim. Acolher, porque muitas coisas não tem nem o que se fazer, porque não temos controle sobre tudo, mas precisamos viver aquilo que está sendo proposto naquele momento, que foge das nossas mãos. Tu traz muito aqui e agora. O aqui e agora, eu vejo que é algo que a gente precisa trabalhar muito nos dias de hoje. Isso que a gente está falando serve para todas as áreas da vida. Dentro do trabalho, muitas vezes esquecemos de olhar as pessoas nos olhos e dar atenção para elas, ao que realmente elas querem nos dizer. Será que a gente está ouvindo as pessoas para responder? Ou estamos ouvindo para realmente estar presente e compreender? Sim. Aí os olhos de perceber. É perceber a si mesmo, perceber o outro, perceber o meu entorno. Tudo aquilo que está acontecendo. E não tem como fazer isso se eu não estiver ancorada aqui, sabe? Nesse meu caminho. E um ponto que me veio à mente aqui, os mexicanos, eu aprendi com os mexicanos, uma palavra, uma frase, uma intenção, eles dizem muito bom caminho, buen camino. Ao invés de dizer o tchau, o adeus, o até logo, é buen camino. E isso me fez pensar em muitos aspectos. E olhar a minha vida como um caminho, de entender que em muitos momentos vão aparecer as estradas, a rua da esperança, a rua sem saída, qual é a esquina que vai se apresentar para mim, porque muitas vezes vai ser sobre isso, sobre eu me encontrar em alguma esquina por aí. Eu vou sair, vou tomar um café comigo mesma, porque não tem como pensar no barulho. Eu não sou do grupo que pensa no barulho. E até hoje não conheci pessoas que me falassem, vou conseguir pensar aqui com esse ruído que acontece aí fora. Às vezes o ruído sequestra, interno, né? Sequestra essa atenção e às vezes até o querer fazer dentro desse ambiente é não aceitar a profundidade que tu precisa ter nesse momento. Sim, sim. Fala muito sobre nós, né? Sim, e tu sabes que além dos mexicanos e essa utilização que eu aprendi com eles, eu também faço associação com o bom caminho de Santiago de Compostela. Os peregrinos que vão lá caminhar. Eu não fiz o caminho, tá dentro do meu post-it, sabe? Coisas que queremos fazer na vida. Mas eu admiro essa ideia de olhar vou sair para me encontrar, sabe? Eu vou quebrar o estado atual, porque tem dias que é sobre isso. Vou quebrar o padrão, vou sair, vou fazer uma quebra de estado e vou olhar por outro ângulo, vou sentar do outro lado da mesa. E essa ideia do vou tomar café comigo mesma, vou ir num lugar sozinha, sabe? É maravilhoso poder estar com os outros, mas também é maravilhoso poder estar com a gente mesma. E esse estar sozinha, ele vai criando um espaço para o vazio. Porque eu também entendi que na vida, se eu não criar o espaço para pensar, ele não vai acontecer. As demandas vão me engolir, porque tem dias que isso acontece. A rotina, ela suga, ela me engole, me compacta e ok, eu vou atravessar isso aí. Vou atravessar essa lama, vou atravessar esse asfalto, essa pedra, vamos lá. Porém, eu não quero estar neste estado, não é um estado de permanência. É um estado de, ok, aqui, nesse hoje, eu vou fazer isso. E eu vou seguir a minha estrada no outro dia, pensando, escolhendo, porque não escolher também é escolher, né? Essa ideia, assim, vou protagonizar quem é que eu quero. E aí surgem os meus personagens, porque o que foi acontecendo nesse meio do caminho? Eu escrevo literatura infanto-juvenil e escrevo não ficção, que eu chamo de hashtag vida real, né? É o que acontece com a gente. Dentro dessa literatura
que é infanto-juvenil, ela me faz olhar de maneira universal, ou seja, eu converso com a criança, mas eu também converso com a criança que mora dentro do adulto. Então, ele se comunica de uma forma fantástica. E para mim, esse poder do infanto-juvenil, ele traz em letra, em imagem, uma sensibilidade que toca tudo por dentro, sabe? E eu protagonizo isso, essa literatura que levanta a bandeira do sentir. Vamos sentir as emoções, vamos entender o que se passa dentro da gente mesma. E eu começo falando isso com a criança, mostrando as emoções para ela. E também com o adulto, porque a gente vai aprender para sempre, né? A lidar com quem a gente é. Deixa eu trazer uma questão que tu me fez lembrar, assim, eu tenho a Valentina, minha filha de 16 anos, e desde pequeno sempre incentivei muito a leitura, e ela me via lendo muito, estudando. Eu tentei sempre trazer isso de maneira leve, não como obrigação, como tarefa, mas como descoberta, momento que tu tem só teu, de poder viajar. Então, eu criava muito esse cenário. E muitas vezes a gente faz os movimentos sem saber onde é que eles vão, né, culminar. E aí eu vejo ela muito nessa questão das artes, do escrever, de ter diário, de falar das emoções. E esses dias foi muito engraçado. Ela estava lendo um livro e ela tem uma prateleira cheia, de vez em quando ela vai lá e diz, mãe, me compra esses livros, mãe, eu quero ler esse. Daí eu digo, o maior investimento e o melhor investimento que eu não educo é leitura, livro, é o que ninguém mais tira dela. E aí ela tava fazendo umas caretas, escrevendo uns negócios, daqui a pouco ela olhou para mim, ô mãe, tem uma coisa aqui, esse livro tu precisa ler. Para ti como impacta, assim, eu disse, sério, filha, por que a mãe precisa ler? Mãe, é uma história, mas ela tem tantas sacadas nessa história, ela faz a gente ver tanta coisa sobre emoções, sobre sentimentos, eu tô revendo situações, inclusive com os meus colegas, e entendendo que eu não preciso ser todo mundo, aquilo que a mãe sempre diz, tu não é todo mundo, mas ela despertou em frases, e é sobre isso. Eu vejo que a gente está entrando numa era, e eu venho acompanhando isso pelas gerações, venho acompanhando isso dentro dos trabalhos que venho executando, a era da consciência. Cada vez mais a gente está emergindo numa consciência porque nos afastamos, desacoplamos tanto do ser humano, numa superficialidade, que está fazendo com que a gente tenha que fazer essa imersão novamente. A própria inteligência artificial, ela vem nos empurrando para essas consciências. Ela vai fazer essa questão mais operacional, mas a intuição, a criatividade, as relações, as emoções ainda são humanas. Então, eu acho que é um convite que a gente está tendo para essa humanidade de se reconectar no ser humano, na essência. Qual é a tua essência? Qual é o teu propósito? Tu está aqui por qual razão de existir? Olhar os detalhes, porque por muito tempo a gente foi robô da gente mesmo. Por muito tempo a gente seguiu a manada. Por muito tempo a gente seguiu sendo engolido pela rotina da tarefa, da entrega, do ter. Esquecemos de ser. E é esse caos entre luz e sombra, esses conflitos todos que percebemos, porque toda mudança de era gera esse caos, que vai começar gradativamente aqui na frente, e eu vejo que é logo aqui na frente, a dividir, né, o que a gente fala, né, o joio do trigo, entender quais são as melhores escolhas, gestões nas empresas começando a ter que se remodelar, porque não adianta querer o novo pensando como antigamente, é o novo. Então a gente está sendo realmente desafiado, amassado, tendo que desamassar, olhar esses vincos todos que estão sendo montados e fazer uma releitura dessa nova reconstrução. É uma nova era. Inclusive, eu vi esses dias, eu estava lendo alguns artigos, que as próprias gerações elas não vão mais existir dentro dos critérios, parâmetros, delimitações que foram criadas e sustentaram até esse momento. Todas elas estão se encontrando e todas querem a mesma coisa porque estão se dando conta que ainda, apesar dos anos, gerações, momentos, somos seres humanos.
Então é reconectar o ser humano, movimentos como este do papel amassado, pessoas que inspiram, provocar, sair da zona de conforto, vamos abrir essa mente e conectar todas essas ciências, entendimentos, trazer a transpessoalidade, né? O transpessoal para dentro de cada um, porque a gente não é só um personagem, nós somos múltiplos. Agora, quais as escolhas e quem eu estou elegendo para ir para aquele plenário, para nesse momento fazer a diferença? E é sobre isto. E tá tudo bem se agora não sabe para onde correr. Escuta, é o convite que tu traz de olha, entende. Às vezes aquele deu medo, então só recua, só observa. Talvez aqui ainda é o mais seguro, para depois avançar e dar o teu primeiro passo possível. É essa coragem que começamos a falar lá no início. Falando Sabe, de tudo isso, Thaís, desculpa, mas a gente está quase indo para o final do nosso tempo. Eu quero que tu possa, em cima disso, também trazer essa tua percepção e junto o que a Thaís hoje falaria para a Thaís lá de trás e que a gente leva também para quem está nos escutando, para que ele possa fazer sua jornada. tu sabes que tu estavas falando e a imagem que me veio à mente foi a vida mandando um bilhetinho, aquele que passa embaixo da porta, sabe? Mandando aquele bilhetinho do tipo: estou aqui, vamos acordar, vamos despertar para cá, para estar aqui na nossa inteireza, honrando as nossas humanidades e também o nosso ser multipotencial, com toda a nossa criatividade, porque a arte ela vem justamente para conversar com o nosso coração. E como convite, que foi um movimento que eu fiz de maneira até intuitiva nesse meu caminho, foi encontrar a escrita terapêutica. A papelterapia também, que é usando o recurso do papel, mas são formas de fazer para a gente conversar conosco mesmo. E a Thaís lá de trás é uma Thaís que conversa com o coração, ela segue conversando com esse coração, sabe? Honrando de maneira afetiva, de maneira sensível. E eu escutei em alguns momentos da minha existência que o meu ser sensível era sinônimo de fraqueza, dentro do meu contexto cultural, né? Do gaúcho, Sim. né? Tipo, engole o choro, né? Nesse aspecto. E eu, olha, por não sei como, mas eu não me permitia escutar terceiros. Eu mantinha fiel a quem eu era. Isso foi um dos pontos, sabe? De me manter fiel, de me manter sentindo tudo que eu tinha que sentir, manter a minha sensibilidade. Foi essa sensibilidade que me fez e me faz lidar com a dor, de certa maneira, com os meus olhos de perceber. Eu vou lidando com tudo isso, porque do contrário, vou dizer, dói e dói de maneira física às vezes as coisas. Então vamos aceitar esse convite da vida. Vamos pegar esse bilhetinho embaixo da porta, sabe? Vamos abrir esse papel amassado e olhar para as nossas dobras, porque a vida é sobre isso. A gente vai seguir amassando e desamassando. É a boniteza do nosso existir. Tu falou isso, eu me lembrei de uma pessoa que um dia disse assim, mas parece que as coisas sempre voltam, acontecem de novo, é sempre duas vezes, é comigo. E aí eu só fiz uma reflexão dizendo, o que tu não está enxergando que está nas tuas frentes, na tua frente, o que a vida está te dando de sinais que tu não está lendo e tu está reimprimindo do mesmo jeito. Vira o ciclo, ao invés de ser linear, né? Uhum. Aí é um ciclo vicioso e a pessoa parou, pensou e ela disse, isso me fez pensar que eu acabo sempre agindo da mesma forma, as minhas proteções, as crenças que eu não quero abandonar e o que a vida está me proporcionando com isto. E foi incrível o desenvolvimento.
às vezes a gente também tem que pedir ajuda quando a gente não consegue fazer a leitura dos nossos papéis amassados. Sim, e ajuda, terapia, enfim, encontrar o meio, o recurso, a mentoria, o coaching, um diário, um outro ser, um papel, uma escrita, sabe? É abrir o campo. É abrir as possibilidades, abrir a mente, porque isso também é o ser feliz, e a gente quer ser feliz, né? Quer desfrutar de tudo isso. Exato, que é um estado de espírito. Thaís, muito obrigada. Eu teria aqui muito ainda para conversar, aprender. Nossa, como isso aqueceu meu coração, como isso me fez bem. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para muitas pessoas que vão estar aqui escutando. E você que está escutando, pensou em alguém nesse momento, isso pode ajudar demais alguma pessoa do seu lado que possa fazer muito sentido. Manda o link. Se você chegou até agora e isso tudo aqui fez sentido, manda o link para essa pessoa. Você pode estar se ajudando e ajudando outros, para que eles possam encontrar a sua caminhada, a sua jornada, poder abrir o seu papel amassado, fazer a sua leitura e poder seguir a Thaís Fagundes, uma pessoa incrível que trouxe com muita coragem a transformação e essa coragem no movimento, a vida em movimento. A cada dia não significa que não vão ter mais coisas ruins, que não vai acontecer mais nada porque estou consciente. Bem pelo contrário. Talvez tu vai te dar conta muito mais do que a vida te desafia. Mas a forma de encarar, levar tudo isto, vai depender de como você vai estar realmente centrado em quem você é, qual é a minha essência, qual é o meu próximo passo que eu consigo dar. E se eu não consigo sozinho, tá tudo bem pedir ajuda. Às vezes a gente precisa para receber essa força. E muitas vezes a força são os anjos que estão ao teu redor. As pessoas que talvez você nem pensaria que elas estariam tão dispostas a te ajudar, mas elas estão, só estão esperando, olhando para receber o sinal. Então, ninguém está sozinho nessa vida e é sobre isto. Às vezes não é falar sobre a gente, é falar sobre o nosso entorno. Então, que a gente possa trazer a nossa inteireza do ser, com toda essa luz e sombra que nos acompanham, porque somos tudo isso junto e misturado, para que a gente possa realmente fazer a nossa digital, nossa identidade, nossa cultura, toda essa nossa transcendência que vem aí de várias gerações, honrando e seguindo, talvez não reimprimindo algumas coisas, mas tendo a aceitação e a coragem de fazer talvez diferente o que a nossa ancestralidade, talvez naquele momento não tinha tanto recurso. E tá tudo bem. Só chegamos aqui porque tivemos também que passar por tudo isso e ter na nossa genética muito dessas impressões no nosso DNA do que todas as gerações tiveram que passar. E a gente hoje tem essa coragem, ou pelo menos está escutando isso aqui e vendo que a gente pode, consegue e é capaz. Thaís, muito obrigada de coração, de coração. Gratidão por essa oportunidade. É das bonitezas, né? Tanto que eu disse para você, vai ser lindo! E foi, está sendo, coisa boa. Espero encontrar corações pelo caminho. Eu estou aí nas redes, Thaís Fagundes, ou Papel Amassado. Meu livro Bergamota, que conta essa história da enchente, e livro premiado, com muita alegria, premiado, um prêmio nacional, o que também nos faz pensar que seguimos falando sobre isso, né? Seguimos falando sobre a crise climática e tudo que nos acontece. É o poder do livro, é o poder da palavra e da conexão que os humanos têm aí de lindeza, né? Coisa boa a gente poder se encontrar. Muito obrigada e feliz caminho a cada um de vocês que nos escuta. Obrigado, Thaís. Obrigada a você que esteve conosco até esse momento. Concluímos mais um Pessoas que Inspiram e se inspiram. Ajude a inspirar outras pessoas. Siga também a Provoco com K, provoco.com.br. Me siga nas redes sociais. Compartilhe, troque ideias. Se provoque, seja a sua melhor versão e até o próximo episódio. Um grande abraço!